Ok, meus irmãos. Eu vou fazer essa pequena fala, pequena mesmo, vai ser 30 e poucos minutos, e eu pedi a presença em massa do pessoal que trabalha na igreja, porque eu gostaria de ter essa conversa com vocês, talvez um tempo atrás, mas a nossa agenda, por incrível que pareça, a nossa agenda de púlpito, de EBD, é muito cheia. Então, eu pedi ao presbítero Natan, que está coordenando a agenda esse ano, quando teve esse pequeno intervalo que a gente costuma ter no meio do ano, então eu pedi a ele e entrei com esse momento agora. Eu vou fazer isso em duas etapas. A primeira delas, que eu espero levar uns 10 a 15 minutos, vocês vão ter um good times aí agora. Por que eu mostrei isso para vocês hoje? E por que eu pedi, principalmente para vocês da liderança estarem aqui? Meus irmãos, Deus fez coisas impensáveis aqui nesse lugar. Deus fez coisas realmente incríveis aqui nesse lugar. Por isso que no começo eu perguntei quem é que estava aqui, porque tem uma marca de memória que vai além da minha. Eu cheguei ali, vocês já estavam quando eu cheguei. Mas chegou o tempo que nós precisamos dar passos novos. Eu não vou falar com vocês hoje sobre dinheiro. Vocês conhecem a nossa igreja, a gente não é de falar, né? Quando um tesoureiro fala alguma coisa aqui de dinheiro é porque não tem mais jeito, tem que falar. Mas não é sobre isso que eu vou falar. A nossa igreja agora precisa crescer. Deus trouxe duas levas de bênçãos materiais grandes para a nossa igreja, a fim de nós termos isso aqui que nós temos hoje. Deus nos deu o lugar, nos deu conforto. No ano passado, vocês participaram aqui da campanha, esses aparelhos de ar-condicionado entraram. Nós pensávamos que teríamos que trocar todo o sistema de som. Nós só precisamos fazer ajustes técnicos e agora, com essa última leva agora, nós compramos pouca coisa que estava faltando. Não estou falando de coisas materiais, embora ainda precisemos de muitas. Parte daquilo que você viu, não de sujeira, mas de coisas inacabadas, ainda está inacabado. Se você nunca andou pela igreja, peça para um dos diáconos levar você para andar. Você vai ficar assustado com a necessidade que nós ainda temos em alguns lugares aqui dentro. Mas prestem atenção, nós já temos um templo muito bom, infinitamente mais confortável do que tínhamos, do que pensávamos ter. Temos uma área lá embaixo que a gente se reúne, temos uma cozinha que funciona, 2 banheiros que a gente sonha em reformar, mas funcionam, estão lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que nós temos é suficiente para o agora. Não vou falar com vocês sobre coisas materiais, eu vou falar sobre nós, sobre o nosso coração. Porque a nossa igreja precisa crescer e nós precisamos fazer alguma coisa. Nós. A Bíblia fala especificamente sobre o crescimento da igreja? Não. A Bíblia conta episódios de crescimento da igreja, mas não fala, façam isso ou aquilo para a igreja crescer. Isso é parte da nossa gestão eclesiástica. Mas, só que, se ela não fala, ela mostra um princípio por trás disso. E esse princípio está lá em Mateus 16, 18, em que o próprio Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificar, sabemos nós, na nossa boa teologia, que não é fazer parede. Edificar a igreja é construir a igreja dos santos do Senhor. Isso Deus tem feito aqui pela graça dele. Nós temos também o início de tudo. Porque Paulo responde lá em 1 Coríntios 3,11, falando o início, o princípio da coisa. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu olho para vocês, eu olho para essa igreja e eu tenho a ousadia de dizer: esta igreja é uma igreja hoje com púlpito saudável, a ministração dos estudos é saudável, as nossas reuniões são doutrinariamente reformadas e plenamente saudáveis, e o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. Isso nos isenta de erros? De forma alguma. Nós erramos como qualquer outra igreja, como todos os irmãos erram ao redor do mundo. Mas eu posso dizer para vocês que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E desta igreja local também é Jesus Cristo.
Somente Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o fundamento, ele também é o cabeça. Paulo também fala lá em Efésios 1, 18 a 23, o seguinte: peço que ele ilumine os olhos e o coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, chamado de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós estamos falando aqui do domínio do Senhor, do seu lugar sobre a igreja, e aí entra algo para nós refletirmos. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós precisamos crescer de tal maneira que o corpo seja condizente com a sua cabeça. Vocês já viram? A gente não vai crescendo? Vocês já notaram? O bebezinho tem a cabeça maior proporcionalmente do que um adulto, não é? Conforme ele vai crescendo, o corpo se desenvolve mais do que a cabeça, do que o diâmetro da cabeça. Aí ele vai ajustando. É essa figura que Paulo põe aqui, vai ajustando todo o corpo. Conforme nós deixamos de ser bebês, conforme nós crescemos, nós vamos sendo ajustados. E é isso que nós precisamos que aconteça conosco. Nós precisamos ajustar este corpo local a fim de que ele seja conforme a necessidade, até estética, espiritualmente falando, do cabeça que se coloca sobre esse corpo. A vida da igreja reside apenas em Jesus Cristo, que foi aquele que disse que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E é bom nos lembrarmos que crescimento pode significar várias coisas. Nós temos crescimento aqui. Nós tivemos crescimento do ambiente, nós tivemos um crescimento físico, por isso que eu mostrei para vocês como era. Não fiquei fazendo antes e agora, antes e depois, mas eu queria que vocês vissem antes para vocês olharem para os lados e saberem. Sim, nós crescemos nisso. Deus nos deu graça e bênção para isso. No entanto, nós chegamos aqui os domingos à noite, nós temos 75 pessoas, 70 e 80, 70. Isso representa dizer que nós, enquanto corpo, não desenvolvemos algo que é nosso. Deus não vai fazer isso, porque esse é o nosso trabalho. Ele não mandou anjo pregar o evangelho, ele deu isso para a gente. Ele não vai trazer pessoas por osmose, ele vai fazer com que elas ouçam a pregação do nosso evangelho. Aquilo que nós pregamos. Pela graça do Senhor, muita coisa aconteceu. Pela graça do Senhor, cremos que ele vai fazer ainda com que muita coisa aconteça. Deus é bom, o tempo todo ele é bom. Eu vejo o crescimento na graça e no conhecimento de vocês. Isso eu vejo, é inegável. Eu me lembro de alguns de vocês chegando aqui e comparo com hoje. São infinitamente mais maduros na fé. Alguns de vocês já me deram testemunho disso, pessoal, já me falaram a respeito disso. Mas eu percebo em vocês. Vocês já notaram? Eu não dou aula de EBD. Eu estar aqui hoje é um milagre. Porque vocês foram crescendo, vocês foram amadurecendo. Eu tenho professores excelentes aqui, desenvolvidos, crescidos aqui dentro. Eu estou dando um estudo às quintas-feiras de escatologia. Nas 2 semanas passadas e na próxima, o irmão Lucas, que ministrou e vai ministrar. Eu não tenho problema em dividir o púlpito, em deixar a plenária para vocês. É uma bênção eu sentar ali e perceber, puxa vida, sabe, quando um presbítero X prega, eu sou alimentado. Porque eu venho, vocês já notaram? Se eu não estiver viajando, o presbítero está pregando, eu estou sentado ali ou aqui, porque eu estou me alimentando espiritualmente. Não é esse o problema. Eu assisto às aulas de EBD dos irmãos.
porque eu sou crente, eu preciso ouvir a palavra. Esse não é o problema. O problema é nós desenvolvermos o que vem depois. Então, nós chegamos muito bem nesse estágio, precisamos desenvolver o que vem depois. Nós precisamos crescer em número. Por quê? Somos numerólatras? Não. Mas também não somos numerófobos. A gente não quer nem a igreja que é boa porque tem muita gente, e nem não vamos querer saber de gente porque, né, o caminho é estreito. Não. Quanto ao que vai acontecer no coração das pessoas, isso é com Deus. Mas o fato é que precisamos crescer, porque nós temos um evangelho a pregar. O evangelho cria vida naquele que está morto em seus delitos e pecados. E se essa igreja está aqui, plantada neste bairro, no meio desse monte de gente que mora aqui, e a gente está com pouquíssima gente que mora aqui ao redor da igreja, que é membro da nossa igreja, alguma coisa precisa acontecer, algum passo precisa ser dado. Nos últimos domingos eu perguntei, para quem você pregou o evangelho essa semana? E eu peço para ninguém responder alto, porque eu tenho a impressão que eu vou ter vergonha ali. Se nós não abrirmos a boca, Deus vai ter que suscitar pedras. É impensável que nós, com uma boa teologia, com um bom ensino, esperemos que os pedregulhos da rua comecem a pregar o evangelho. É preciso expandir. Se nós não expandirmos, o Senhor não nos permite dar passos seguintes. Sabe aquele negócio? Se a gente ficar com o corpo atrofiado, a cabeça está ótimo, é Cristo. Mas se a gente ficar com o corpo atrofiado, ele vai dizer, não, meu filho, primeiro você precisa ser curado disso aí, depois você dá o passo seguinte. Não é assim que funciona? Numa igreja, existem duas classes de pessoas, primariamente falando. Aqueles que semeiam e aqueles que regam a semente. Existe uma distopia no século XXI que acha que essas duas coisas são da competência do pastor e dos presbíteros ou dos diáconos, dos oficiais da igreja. Os docentes da igreja têm o papel de regar a semente. Mas quem tem o papel de semear são vocês. Você semeia quando você fala para o seu familiar. Você semeia quando você fala para o seu vizinho. Você semeia quando você fala para o seu colega de trabalho. Você semeia quando você fala para o seu amigo da faculdade, da escola. Você não semeia vindo à igreja. Você vindo à igreja, você se alimenta. Você enche o seu alforje de semente para semear lá fora. Deu para entender? Você é o semeador. Aí você traz aquele vasinho, você já viu como é que o pessoal planta as coisas? Primeiro planta num saquinho, um torrãozinho. Quando aquilo pega a vida, e vai lá e transplanta. Você traz o seu torrãozinho. E aqui nós cuidamos, nós regamos. Agora, nem a semeadura e nem a rega dá o crescimento. Nesse ponto, a gente precisa do Espírito Santo. É ele quem dá o crescimento. Mas ele só vai dar o crescimento se houver semeadura e rega. Nós estamos aqui há 7 anos e meio regando bem. E eu não falo isso para me ufanar. Eu falo isso porque eu vejo vocês regando muito bem aqui. Todo mundo que prega, todo mundo que dá ensino, é de tirar o chapéu. A gente sai alimentado. Estamos regando bem, mas vai chegar uma hora que a gente vai matar os torrõezinhos afogados, porque tem muito mais rega do que semeadura. Vocês estão entendendo essa figura de linguagem? Então, gente, não preciso desenhar nada não, né? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. É isso que nós estamos precisando equilibrar. A semeadura com a rega. A gente precisa semear. A gente tem semeado pouco. A gente tem semeado quase nada. E por isso que o nosso jardim está pequeno. E o nosso trabalho, mesmo que ele seja difícil, não será vão. Porque também Paulo, no versículo seguinte, 1 Coríntios 3:8, diz o seguinte: ora, o que planta e o que rega
são um. Vejam bem. O que ele está dizendo? Vocês plantam, nós regamos. Aqui, os docentes regam. E ele diz, vocês dois fazem um time só. Aí a gente junta tudo. E cada um receberá, cada um quem? Quem planta, quem semeia e quem rega. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Eu não sei se você já fez trabalho para alguém e a pessoa remunerou bem demais aquilo que era, e depois você ficou com um certo peso na consciência. Eu já fiz isso uma vez. Porque eu não queria fazer um trabalho, alguns aqui conhecem essa história, eu não queria fazer um trabalho, eu tinha uma microempresa, eu não queria mais fazer trabalho para aquele grupo, era um grupo editorial. E eu botei a minha como se fosse muito cara. Eu me igualei às empresas top de mercado. E eles aceitaram. E eu não pude dizer, eu não vou fazer não, porque eu não gosto de vocês, ou porque eu acho vocês feios. Eu não podia fazer isso. Eles aceitaram. Mas eu fiquei com uma certa dor na consciência depois. Puxa vida, eu não tenho tamanho para cobrar isso. Sou uma empresa pequena. Esse foi um episódio. Aqui está dizendo que a gente vai receber a recompensa de acordo com o nosso trabalho. Pergunte agora ao seu coração, quanto é que vale o seu trabalho hoje de semeadura da palavra de Deus? Pergunte aí ao seu coração. Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem nos dado é infinitamente maior do que aquilo que vale o nosso trabalho hoje. É verdade ou não é, gente? E eu vou encerrar aqui, porque já falei a beça hoje. O pastor é um problema, né? Se dá microfone, ele sai falando. Eu quero encerrar com aquele trecho tão conhecido lá de Atos 2, 42 a 47. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu tenho orado para o Senhor cumprir isso aqui na nossa igreja. Mas antes desse último passo, que foi o Senhor acrescentar dia a dia as pessoas que seriam salvas, nós temos 3 passos aqui. A perseverança na doutrina dos apóstolos. Todos estavam juntos e andavam num só espírito. E terceiro, perseveravam unânimes no templo e em casa também. Meus irmãos, se nós não tivermos esses 4 passos, esses 3 anteriores, talvez demoremos muito mais a ver. O 4º passo, que é Deus acrescentando. Um monte de pessoas já entrou e já saiu daqui, nesses 7 anos. A maioria delas, graças a Deus, porque foi fazer doutorado, foi fazer pós-doc, conseguiu emprego em outro lugar. Se a nossa igreja tem essa vocação de preparar gente para enviar, aí é que muito mais nós precisamos nos desdobrar para ter gente conhecendo o Evangelho a partir da nossa pregação. Por que eu chamei vocês que são líderes, e obviamente vocês que não são, que estão aqui, vão ouvir isso também. Chegou a hora da gente arregaçar as mangas. Precisamos fazer isso em oração. Com esses estudos de quinta-feira, cada quinta-feira que eu saio daqui, a gente está falando de escatologia, eu saio com um senso de urgência atravessado na minha garganta. O Senhor nos deu algo a fazer e nós não estamos fazendo. E é por isso que eu chamei vocês aqui. Nós temos responsabilidade diante de Deus. E eu gostaria de usar uma palavra que dificilmente eu uso. Usei essas vezes aí para chamar vocês. Eu gostaria de convocar vocês
para que nós, acima de tudo, orássemos e nos preocupássemos com as almas que estão ao nosso redor. Porque eu vou dizer para vocês por que é que a gente se cala, porque a gente não liga se essas almas vão para o céu ou para o inferno. Isso choca você? Sonda o seu coração. Você não está nem aí. Como eu também não estou nem aí se eu não pregar o Evangelho. O nome disso é egoísmo. Eu já estou salvo. Para que eu vou pregar para os outros? Cada um que dê seu jeito. Alguém deu jeito. Eu dei meu jeito, eu consegui ouvir o Senhor, ele também vai dar um jeito. Isso pode ser também uma falha. Por causa da nossa boa doutrina, um entendimento errado. O Senhor vai salvar todos os que são eleitos? Vai. Nenhum eleito vai se perder? Não. Mas o privilégio do galardoamento é daquele que prega o Evangelho. Por amor ao Senhor, por obediência à sua palavra. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse chateado com você mesmo e incomodado com tudo que você ouviu. Como eu disse antes, isso aqui não é uma chamada, não é uma bronca, não é uma reclamação. É uma tentativa de nos despertarmos para que a gente faça a obra de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que o Senhor nos permitiu refletir um pouco sobre o andamento da nossa igreja, o andamento da nossa vida e aquilo que temos feito. Que o Senhor anime o nosso coração. Que o Senhor nos faça ver o que é preciso. E, Senhor, se nós semearmos, se nós regarmos, nós veremos uma colheita. Mas para isso é preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Você é parte da liderança dessa igreja? Olhe para o seu grupo de trabalho, para o ministério onde você está e faça a semeadura acontecer. Amém? Deus abençoe.